Segundo Reis 6:8 diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios armaram uma armadilha para você, estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus havia falado. Então avisou, e assim se salvou mais do que uma vez ou duas. Acontecia sempre. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês vão me dizer agora quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu e disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu sempre avisa as tuas palavras ao rei de Israel, até o que o Senhor fala no seu quarto de dormir, no teu secreto. Então o rei disse: vão, descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Olha só, olha aqui para a pastora, em nome de Jesus. O profeta Eliseu, ele estava cumprindo o chamado dele. Ele estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Ele estava na fé. Todas as vezes em que você estiver na fé, o diabo se levantará contra você. Você pode pensar assim: mas pastora, isso é uma ameaça? Não, isso é a realidade. Quando você vive o teu propósito e o teu chamado, quando você está dentro da vontade da palavra de Deus, quando você está vivendo aquilo que Deus chamou você para viver, o inimigo se levantará contra ti, mas o Senhor vai estar do teu lado para te livrar. O inimigo se levantar contra ti não significa que você vai perder a batalha, significa que ele será derrotado e Jesus será exaltado. Mas nós temos que ter em mente que servir ao Senhor, que buscar o Senhor, que está fazendo certo em um mundo que está corrompido, coloca um alvo nas nossas costas, e muitas vezes o levante do mal vem contra a nossa vida e a nossa casa, mas você tem que estar preparado para isso. Preparado para isso. Quem acompanha as lives, ovelhinha, sabe de uma coisa que eu sempre prego: o seguinte: é melhor você estar preparado para uma batalha que nunca vai acontecer, do que você não estar preparado para ela e ela bater na sua porta. Eliseu estava preparado para a batalha. Eliseu estava preparado para a guerra. Quando o rei se levanta contra a vida de Eliseu e diz assim: vai lá, descobre onde ele mora, porque eu estou indo lá. Eliseu já estava preparado para essa guerra, porque ele servia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor está preparado para o que der, para o que vier, para o que acontecer, para o que não acontecer, porque nós estamos atentos, igreja. Nós estamos atentos, porque a palavra ensina a gente vigiar e orar. Diga: eu vigio e eu oro. Diga: eu vigio e eu oro. E é por isso que a gente está preparado para qualquer batalha que vier. Quem serve ao Senhor e quem está firmado com Deus, aliançado com Deus, não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Ah, pastora, mas a batalha bateu na minha porta. Não tem problema, quem está comigo é o Senhor dos exércitos. Quem está comigo é Deus. Uma seta de enfermidade está repreendida em nome de Jesus, eu vou pisar nela. Uma seta de separação, eu estou repreendendo agora, não vai entrar no meu casamento. Uma seta de falência, eu estou ungindo, abençoando o meu trabalho. Não vai destruir o meu trabalho, não vai destruir a minha empresa. Quem está com Deus está preparado para a batalha que chegar. O rei da Síria se revolta contra o homem de Deus. O homem de Deus estava lá, cumprindo o chamado, servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Enquanto você está servindo a Deus, buscando a Deus, você não sabe quem é que está tramando contra você. Você não sabe quem lá da empresa, do seu trabalho, dos seus amigos, colegas, estão tramando contra você.
A gente nunca sabe se enquanto a gente está servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, com o nosso joelho no chão, assistindo uma live como essa, vindo num culto como esse, buscando, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, enquanto a gente está com a nossa vida com Deus, quem está tramando contra nós? Eliseu, enquanto ele servia ao Senhor, alguém tramava contra ele. Enquanto ele buscava ao Senhor, alguém tramava contra ele. Às vezes, num dia comum, normal, você está lá, fazendo as suas coisas, você está lá, trabalhando, fazendo o melhor, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, e tem um enviado do diabo querendo atrapalhar os teus planos, querendo atrapalhar os teus caminhos, mas porque o nosso coração está preparado, não importa quem está tramando, igreja. Não importa quem está de complô, não importa quem está de tramóia, não importa quem está de fofoca, não importa quem está querendo te humilhar, não importa quem está falando mal de você lá para o teu chefe, lá naquela reunião, porque o teu coração está firmado em Deus. Firmado em Deus. Versículo 14 diz o seguinte: oh Deus poderoso, então o rei enviou para lá cavalos e carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, que faremos agora? Então Eliseu respondeu: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Então Eliseu está buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, cumprindo o chamado dele. Começam a tramar contra a vida dele, começam a fazer um complô contra a vida dele, quando a batalha chega até Eliseu. Quando o mal chega até a vida de Eliseu, sabe como que ele está? Calmo. Sabe como ele está? Em paz. Sabe por quê? Quando a gente confia no Senhor, a gente não precisa se desesperar. Quando a gente confia em Deus, o desespero não precisa estar no nosso coração, nem na nossa alma. As pessoas ao teu redor não vão compreender o mistério de Deus contigo, preste atenção nisso. O dia que você compreender isso, você vai crescer na tua vida espiritual. Pessoas ao teu redor não entendem aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus está entregando para você. Quando as pessoas de fora vierem para trazer desespero para o teu coração, você tem que passar para elas a fé. Quando o moço de Eliseu chega para ele e fala assim: Eliseu, está todo mundo lá, eles estão reunidos, é um monte de gente, o que nós vamos fazer agora, Eliseu? Sabe o que Eliseu fala? Se acalma, acalma-te, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Agora sabe o que acontece? Posso entregar o que Deus está mandando entregar? Posso falar o que Deus está mandando falar, igreja? Tem muita gente que quando a pessoa chega e passa um desespero para ela, ao invés dela passar a fé para a pessoa, ela recebe o desespero. Tem muita gente que quando ela está ali na fé, Eliseu estava ali na fé, Geazi chega com aquele desespero, ao invés dele passar a fé para Geazi, ele recebe o desespero. Tem gente que ao invés de passar a fé para a pessoa que está trazendo a dor para ela pega aquela dor e compartilha daquele momento de incredulidade. E aí o Senhor fala para mim e para você hoje: você vai passar a fé para ela ou você vai pegar a incredulidade dela para você? Você vai passar a calma e a tranquilidade de quem confia em mim, ou você vai pegar o desespero dela para você? Geazi chega falando: o que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus, Senhor, o que nós vamos fazer? E Eliseu fala: se acalma, eu vou passar o que eu tenho para você. Eu vou passar o que está na minha vida para você. Você vai receber da presença, da visão espiritual e daquilo que está na minha vida. Quando chegarem para você com desespero, passa a tua fé para a pessoa.
Quando chegarem para você com incredulidade, passa a tua fé para a pessoa. A pessoa não está vendo aquilo que você está vendo. A pessoa que chegou com desespero, ela não está enxergando que nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus estava aqui, do teu lado. Você tem as experiências com Deus. Você vive as experiências com o Senhor lá no secreto, lá no teu quarto, aqui no culto. Quando você sente a presença de Deus, você não consegue nem conter as lágrimas de tanta emoção de sentir a presença de Deus. Você sabe como é ter o Senhor do teu lado. A pessoa que chega para você com desespero não sabe. Geazi não sabia. E olha só o que diz aqui: ai, meu Senhor, que faremos? Versículo 16, ele respondeu: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco, meu filho, do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te agora que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse: peço-te que firas esta gente com cegueira. Olha aqui para a pastora e diga: glória a Deus. Quando Eliseu começa a orar, a clamar, e ele diz o que? Senhor, abra os olhos deste moço. Ou seja, Eliseu passou o que estava nele para o menino. Eliseu passou a visão que ele tinha para o menino. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu acho que o teu casamento não tem mais jeito não, você vai passar a tua visão para essa pessoa e você vai dizer: o meu casamento foi consagrado no altar de Deus, ele tem jeito sim. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu acho que esse negócio que você escolheu é um negócio meio ruim, meio saturado, você vai passar a tua visão para a pessoa e você vai dizer: não importa o que eu faço, as minhas mãos são abençoadas, onde eu tocar ela será consagrado e próspero. Quando alguém chegar para você e falar: nossa, mas essa enfermidade está no teu corpo há tanto tempo, você não quer desistir não, você vai passar a tua visão para a pessoa e você vai falar: o dono do meu corpo é Deus e o Senhor me trará a cura em breve. Eliseu passa a visão dele para aquele jovem. Eliseu passa a visão dele para aquele menino, e o menino passa a enxergar. O monte estava rodeado de carros e cavalos de fogo, e ele começa a enxergar o que o homem de Deus já havia visto há muito tempo. Quem está perto de você vai enxergar o que você vê. Quem está perto de você vai ter a visão que você tem, porque você vai passar para eles essa visão. Você vai passar para eles essa visão. O bispo Tiago um dia teve uma visão disso aqui que nós estamos vendo agora. Essa igreja, esse ministério, Deus deu para o bispo Tiago e ele viu, e ele passou para mim, passou para a família, passou para a equipe. Nós vemos hoje a visão de um homem de Deus. E eu falo uma coisa para você: se você tiver uma visão estabelecida, quem está ao teu redor vai começar a ver como você vê. Quem está perto de você vai começar a ver como você vê. Mas muitas vezes falta em nós. Eita Jesus, segura aí na cadeira. Você que está em casa, vai tomando um gole de água e dando glória a Deus aí. Mas muitas vezes não existe em nós firmeza. Muitas vezes não existe em nós a firmeza de falar: é assim, essa é a minha visão e eu não abro mão da minha visão. E você pode ter certeza de uma coisa: a pessoa que conversa com você, ela sente se você está incrédulo, se você está inseguro, se você está na fé ou se você não está na fé. Ah, pastora, mas eu disfarço muito bem. Não tem como disfarçar, é algo que vem de dentro. A tua fala, os teus olhos, eles mostram se você está na fé ou se você não está na fé. Aí tem gente que diz: ô pastora, mas as pessoas ao meu redor não estão entendendo. Então você ora a Deus e fala: meu Pai, me dá a firmeza de Eliseu. Me dá a firmeza de Eliseu. Pensa num homem firme, igreja. Pensa num homem que ele não tinha medo, ele ia para cima e ele fazia. Ele fazia. É como se Deus tivesse falado assim: Eliseu,
chorou, Eliseu não, Elias. Elias chorou, pediu a morte. Elias não quis mais, Elias pediu para eu levar ele, então eu vou levantar um mais firme do que Elias. A unção veio dobrada. Eliseu, ele era firme. Eliseu, ele falava no momento, acontecia. Eliseu, quando vinha a luta, a guerra, ele estava aqui, ó, em paz. Ele viu a guerra chegando e ele estava o quê? Em paz. Ele viu os cavalos rodeando a cidade. Você acha que ele não ouviu? Você acha que ele não ouviu? Chegaram à noite. O moço só foi ver no outro dia. Imagina, esse menino deve ter dormido, sono, tranquilinho lá. Eliseu já tinha visto, ouvido aquele exército gigante cercando a cidade, e ele estava aqui, tranquilo, em paz. Sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor e ele disse: eu tenho um Deus que não vai me abandonar. Eu tenho um Deus que quando eu falo, Ele assina embaixo. Quando nós temos um Deus que assina embaixo, é porque nós somos fiéis e firmes na presença do Senhor. Aos que me honram, eu honrarei. Muitas vezes queremos ser honrados pelo Senhor, mas não estamos honrando ao Senhor. Se nós honrarmos ao Senhor, Ele nos honrará. Igreja, Ele nos honrará. Se honrarmos ao Senhor, Ele vai nos honrar. Eliseu honrava ao Senhor, e é por isso que tudo que ele falava, Deus ia lá e assinava embaixo. Eliseu falou, está assinado. Eliseu pede para Deus, fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. Os olhos do menino se abrem na hora. Ele começa a enxergar os carros e cavalos de fogo. O coração dele já começa a se acalmar, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que veio contra ele. Diga assim: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você. Nós estamos começando o mês de junho, que será um mês extremamente abençoado na nossa vida. Será um mês que nós seremos cercados de paz por todos os lados. Será um mês que a presença de Deus vai se manifestar na nossa vida. A graça de Deus vai superabundar cada dia desse mês. É 30 ou 31? É 30? 30 ou 31 esse mês? 30? Os 30 dias desse mês serão cheios da glória e da graça de Deus. 30 dias em que nós vamos viver uma graça tremenda do Senhor na nossa vida. As setas do maligno que estavam sendo enviadas contra você, elas vão cair por terra. Elas vão cair por terra. Nós temos um alvo nas nossas costas? Sim, nós temos, porque nós somos o povo de Deus, a nação escolhida, o sacerdócio real. Só que mesmo que o inimigo se levante, ele vai cair. O inimigo se levantou e ele foi lá no anjo que estava trazendo a bênção para Daniel. O inimigo pode até se levantar para ir lá no anjo, ele pode até atrasar um pouquinho, mas ele não vai conseguir impedir, porque quando sai do céu para a tua vida, está decretado. Está decretado. Deus envia um anjo mais forte para ajudar o anjo que está tendo dificuldade de trazer. O importante é que você ore e a bênção saia do céu. Saiu do céu, já é sua. É questão de tempo. É questão de tempo. Eu sou firme como Eliseu. E quando eu sou firme como Eliseu, o Senhor me honra. O Senhor me honra. Oh, glória a Deus. Versículo 17, então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente com cegueira. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha aqui para a pastora. A oração da fé muda tudo. Até então, Eliseu não tinha feito a oração da fé contra os inimigos que tinham vindo contra ele. Ele manteve a calma, ele manteve a fé. Só que chega uma hora que você tem que agir sobre a tua fé. Viver pela fé é você agir pela fé. A fé sem obras é o que, igreja? É o que, igreja? Morta. Palavra pesada, pastora, mas é a verdade.
A Bíblia diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Ou seja, Eliseu mantém a calma, Eliseu confia no Senhor, Eliseu ele está ali pedindo para que as pessoas ao redor dele tenham a mesma visão que ele, só que é chegado o momento de agir a fé. É chegado o momento que ele faz a oração da fé. Ele ora ao Senhor e ele diz: meu Pai, nesse momento, fere os meus inimigos com cegueira. Eles ficarão perdidos e não vão conseguir me atacar. Essa oração salva ele. A oração da fé salva você. A oração da fé salva a tua família, a tua casa. A oração da fé salva o teu trabalho, salva a tua saúde. A oração da fé salva o teu psicológico. Você, ovelhinha que está em casa, e você diz assim: o meu psicológico está tão abalado que eu não estou conseguindo pensar em nada, resolver nada, não estou conseguindo tomar as decisões. A oração da fé vai salvar o teu psicológico, o teu emocional. Se você orar com fé, o poder de Deus age na tua vida, age na tua casa, age na tua família. A oração da fé, ela muda tudo. Ela muda tudo. Você sabia que tem orações que você fez na tua vida que chamou tanto a atenção de Deus que você está colhendo frutos até hoje? Até hoje. Teve orações que você fez na sua vida lá atrás, que Deus ouviu tanto que Ele falou: vai colher fruto por muito tempo. Uma oração feita com muita fé. E se você diz assim: pastor, eu não me lembro de estar colhendo fruto, faz tanto tempo que eu não conto um testemunho, faz tanto tempo que eu não vivo um milagre, um sobrenatural. Então hoje, aqui, agora, você vai fazer a oração da fé e você vai começar a viver milagre. Amanhã, pastora, não, hoje, na oração de hoje. E o que eu preciso fazer? Orar com fé. O que é fé? É você ter certeza de algo que você ainda não está vendo, algo que você ainda não está ouvindo, algo que você ainda não pegou nas tuas mãos, mas que você crê de todo o teu coração, que você vai receber. Mas e se eu não vejo? A gente não precisa ver para crer, a gente não é Tomé. A gente crê antes de ver. A gente acredita antes de acontecer. Eu acredito antes de acontecer. O emprego nem chegou, mas eu já estou agradecendo ao Senhor, falando: oh meu Pai, que bênção. Já estou aqui com o meu crachá, chegando naquela empresa dos meus sonhos, meu Pai. A tua família não foi restaurada ainda, mas você pela fé está aqui, ó, agradecendo ao Senhor. Está uma briga dentro de casa, uma confusão, é um filho brigando com o outro, rolando no chão, é o marido gritando lá, a esposa gritando do outro lado, e você está aqui: oh, que casa abençoada, Jesus. Essa casa é uma paz, e o povo brigando, rolando no chão, e você: essa casa é uma paz, Deus. Quem olhar vai falar: é louco. Um pouco de loucura da palavra de Deus para esse povo aí é loucura mesmo, mas para Deus é sabedoria. Sabedoria. Quem olhar para você vai pensar assim: meu Deus, ficou louco. Mas o Senhor vai olhar para você e falar assim: meu filho é sábio demais. Meu filho entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso ser como Eliseu, que quando a guerra chegou, ele não se desesperou, porque ele sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele.